Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Hoje eu tenho uma palavra para você, pai, que precisa entender o teu filho, que essa nova geração hoje está difícil, né? Às vezes de ter sabedoria para lidar, para mexer. E hoje eu tenho uma palavra direto da Bíblia Sagrada para você, para te instruir, para que você possa saber ter sabedoria para mexer com teu filho em meio a essa nova geração, porque essa nova geração ela precisa cada vez mais de sabedoria para nós poder mexer com ela, para nós poder lidar, porque hoje já não é mais como antigamente. Hoje nossos filhos têm acesso à internet, hoje o mundo tem oferecido muitas coisas aos nossos filhos e nós precisamos estar instruídos na palavra de Deus para ter sabedoria, para que possamos ensinar os nossos filhos. Sabe por quê? Porque o ensinamento dos nossos filhos ele não vem somente pelo ouvir o que você tem ensinado, ele precisa interpretar muito bem aquilo que você tem ensinado, e você também precisa ensinar ele de maneira que ele possa compreender aquilo que você quer ensinar para ele. Meu nome é Maria Madalena. Se você tem gostado do meu canal, se inscreva nesse canal, ajude para que mais pai venha ter sabedoria, venha ter mais entendimento para lidar com seus filhos diante da circunstância qual estamos atravessando. E o primeiro que eu quero dizer para você é que muitos pais ele têm chamado seus filhos para uma conversa, e na maioria das vezes o que ocorre é que somente o pai quer falar, somente o pai quer ensinar, e acaba acontecendo ali um monólogo. Não é uma conversa entre pai e filho, é ali o pai quer falar com o filho só, ele quer despejar as suas vontades, os seus desejos, e não quer deixar o filho mais se expressar. E o filho ele precisa se expressar, ele precisa mostrar o que está na sua mente. Hoje o pai ele tem um essencial papel na construção ali da mente do seu filho, do pensamento do seu filho. Então ele precisa estar instruído, ele precisa dar a oportunidade o filho de se expressar, de conversar, de dialogar. Então é preciso saber ouvir. Tiago 1,19 a Bíblia fala: entendam isso, meus amados irmãos, estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar e nem se irá. E o que o pai hoje muitas das vezes faz é o quê? Apressar em falar. Eles querem só falar, e a Bíblia fala, meus amados irmãos, estejam prontos para ouvir. Então também temos que aprender a ouvir os nossos filhos, as suas vontades, os seus desejos, ter mais conversa com eles, porque a Bíblia ensina assim, e não se apresse em falar e nem irá. O pai muitas vezes ele só quer falar, ele fica irado com a maneira como seu filho pensa. Então dialogar é uma via de mão dupla, onde os dois precisam, aqui como está falando, ouvindo e falando, porque para que haja um entendimento, para que não venha a ira, para que não venha ter problemas, meus amados irmãos. Muitas das vezes, quando o filho da gente ele nos aborrece, nós expressamos descontentamento, ficamos com o semblante caído, ficamos abatidos, e não deixe que flua uma comunicação. E o que começa a fazer? O que o pai às vezes começa a fazer? Ele começa, ao invés de ter um relacionamento saudável, ele começa, como diz aqui a palavra de Deus, ele começa a dizer: não foi isso que combinamos, você sempre me aborrece, você está sempre me aborrecendo, você não é capaz de cumprir o que nós planejamos, nossos acordos. E ali ele começa a paralisar o filho, porque ele está dizendo ali que o sempre e o nunca.
E esse sempre ou nunca são palavras que não pode ter dentro do nosso lar, porque nós estamos deixando as palavras paralisar o relacionamento, e não pode. Nós estamos ali qualificando a pessoa, jogando o problema em cima dela, não o que ela faz. E temos que ter esse discernimento, porque às vezes a pessoa está ali em si, está lutando para fazer direito e acaba errando, acaba frustrando o pai, acaba frustrando a mãe, o irmão, a família. Então nós não podemos paralisar nossos filhos, nós não podemos usar sempre essas palavras, sempre e nunca. Nós temos que ser um espelho onde os nossos filhos olham para nós e aprendam com nós no meio dessa geração, porque se nós não for um espelho para ensinar para eles, eles vão aprender ali com o mundo, porque o mundo que tem hoje é drogas para oferecer, e hoje nossos filhos eles já crescem com a mente ali em branco. Nós que vamos escrever ali na mente deles o que é certo, o que é errado, nós que vamos ensinar. Então nós temos que ser referência de vida para os nossos filhos hoje, referência para que eles venham aprender com nós, porque se nós não ensinar, o mundo ensina, e o mundo ele é cruel, ele ensina coisas que não traz proveito, e às vezes muitos filhos são rebeldes por não haver diálogo dentro da sua casa, por não haver um discernimento, uma sabedoria vinda diretamente do céu, porque a palavra de Deus, ela diz para nós aqui, nós temos que ter palavras boas para os nossos filhos. Provérbios, capítulo 16, versículo 24, diz assim: palavras bondosas são como mel, doces para a alma e saudáveis para o corpo. Tem muitas palavras que têm feito mal, às vezes para os nossos filhos, para aquele que está no nosso lado, mas a Bíblia fala que no meio dessa geração, as palavras boas, porque tem pais que amaldiçoam seus filhos com palavra. Então nós temos que ter muito discernimento no que vamos falar hoje para os nossos filhos, porque a Bíblia fala que as palavras são como mel, doces para a alma e saudáveis para o corpo. Então a palavra de Deus, ela ensina nós que nós temos que ser exemplo, nós temos que praticar. Por que nós temos que praticar a palavra de Deus a cada dia? Por quê? Porque a Bíblia fala que aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica, a palavra que lhe foi implantada é como um espelho que vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece da sua aparência. Então nós temos que ter testemunho, porque é no espelho que nós vemos os nossos defeitos, as nossas inclinações, os nossos desejos escondidos, né? Que aqui na palavra de Deus, ela é o espelho da nossa alma. É aqui que nós vamos ver aquilo que nós precisamos ser mudados, é aqui que nós vamos ver, porque o nosso espelho que nós olhamos lá na parede, nós vemos que como estamos, que as nossas rugas, nossas manchas, nossas imperfeições, mas o espelho da alma chama a palavra de Deus. É aqui que nós vamos ver o que está acontecendo com nós, é aqui que nós vamos ver as nossas imperfeições, aquilo que nós precisamos mudar. E eu sempre tenho uma palavra para você aqui, para te ensinar, para te ajudar a lidar com essa geração. Então inscreva no canal, porque quando eu postar vai ser bênção, você vai aprender, ter mais facilidade para aprender a mexer com o teu filho, porque essa geração hoje tem sido uma geração diferente. O mundo tem oferecido aí as redes sociais a cada dia, as inteligências artificiais, tem muita coisa sendo oferecido hoje para nossos filhos. Então aprenda na palavra de Deus como fazer algo para ajudar a entender essa geração no meio do que está acontecendo, porque hoje até as palavras dos nossos filhos não são mais das mesmas formas. Então nós temos que estar ligado e ter sabedoria do céu para mexer com essa geração, porque a partir do momento que você passar a ouvir o teu filho, a ensinar ele o caminho que deve andar,
dentro da palavra. Eu quero te dizer que se você ouvir e não se esquecer, diz a palavra de Deus, vocês serão felizes em tudo que fizerem, em tudo que ensinar o teu filho, você vai ser abençoado, você vai ser feliz com o seu filho cada dia. Então essa é a palavra que eu deixo para você. Que Deus te abençoe e fique com Deus. Até a próxima palavra, se Deus quiser. Amém.